Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43 999 11 73 87. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Boas-vindas a todos vocês que formam comigo esta linda comunidade virtual em torno da Palavra de Deus. Estamos sintonizados na Sagrada Escritura que realmente dá sentido à nossa vida. Hoje quero começar o nosso podcast com uma frase de uma santa que celebramos exatamente hoje. Santa Ângela de Foligno. Você já ouviu falar dela? Deixa aí nos comentários para a gente compartilhar um pouco. E se não ouviu, depois deixa um comentário dizendo o que você achou da vida dela, ok? Então, a frase diz o seguinte, abre aspas. Quem quiser conservar a graça não deve se afastar da cruz, tanto na alegria como na tristeza. Fecha aspas. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, nós os pedimos que o Salvador, qual nova luz dos céus para a redenção do mundo, se levante cada dia para renovar os nossos corações. Amém. João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem lê o Evangelho de João fica impressionado desde o início com o mistério da pessoa de Jesus e da sua grande humanidade, que preenche e satisfaz as aspirações fundamentais do homem. Jesus, como todo homem, é conhecível, sobretudo pelas relações que se estabelecem com ele e pela relação que mantém com cada pessoa. O Evangelho de hoje destaca a relação entre Jesus e os primeiros discípulos. O texto apresenta o fato histórico do seu chamado e a mensagem teológica sobre a fé que leva ao seguimento de Jesus. João quer oferecer aos seus leitores e ouvintes os traços característicos do ser discípulo, ou seja, a fé como experiência vivida no encontro e na adesão à pessoa de Cristo. Jesus é o revelador a quem o discípulo acolhe com fé. João Batista vê Jesus caminhando e, penetrando no coração do Senhor, o indica aos seus seguidores. A sua missão de precursor está agora chegando ao fim. Quando o noivo chega, o amigo do noivo deve retirar-se. João capítulo 3. A passagem de Jesus indica ao Batista que chegou a hora de ele parar e abrir caminho para Cristo.
Os 2 discípulos de João Batista se tornam discípulos de Jesus e assumem também a tarefa de dar testemunho dele, caminhando com ele. Eles representam a transição da era do Antigo Testamento, que tem seu ápice e cumprimento em João Batista, para o Novo Testamento, onde o reino de Deus chega com Jesus. As primeiras palavras que Jesus pronuncia no Evangelho de João são a primeira e fundamental pergunta que se dirige a todo homem que pretende seguir a Cristo. E hoje, caro ouvinte, esta palavra, 4 de janeiro, é dirigida a mim e a você. O que procurais? É um convite para o discípulo esclarecer para si mesmo o que realmente procura na vida. Com esta simples pergunta, Jesus penetra no coração humano, apela aos seus desejos mais profundos e revela os seus pensamentos mais verdadeiros. Devemos procurar Jesus, porque ele se entrega apenas a quem o procura, comprometendo-se totalmente. Chegar a Jesus, ver onde ele vai e permanecer com ele são expressões que contêm o convite a uma experiência pessoal, direta com Jesus, e descreve um verdadeiro caminho de fé. Isso é essencial, saber onde Jesus mora, porque onde Jesus está em casa, o discípulo encontrará também a sua casa. O lugar onde Jesus está, aí está o Pai. O discípulo também deve colocar-se a partir deste lugar. João capítulo 12. Deve habitar com Jesus. O uso do verbo habitar no Evangelho de João indica a condição essencial para entrar gradualmente no mistério de Cristo. O encontro dos primeiros discípulos com Jesus é decisivo e indica uma presença duradoura, indicada pela 10ª hora, que é a hora perfeita da história do mundo. Isso está, por exemplo, numa obra chamada Vida de Moisés, de Filon. A hora do cumprimento da qual termina a busca dos discípulos e começa o encontro com Jesus. Os discípulos agora seguem Jesus não por insistência de outras pessoas, mas porque estão fascinados por uma experiência pessoal. A partir deste momento, eles começam a chamar outras pessoas para segui-lo também. O seu anúncio é a comunicação de uma certeza: Jesus, de fato, é o Messias. Cada chamado reproduz sempre o seu itinerário espiritual de vida: anúncio, conhecimento, experiência direta de Jesus. Assim, André se torna o guia do seu irmão Simão rumo a Jesus. Ele primeiro dá testemunho da sua fé, comunicando a experiência que teve com o Messias, depois encoraja o seu irmão a viver em primeira mão a experiência que viveu. O olhar com que o mestre acolhe Simão é tão profundo que chega a virar a sua vida de cabeça para baixo. Simão recebe o nome de Pedro, pedra espiritual. Jesus, sim, a partir de um encontro com ele, pode mudar o nosso nome, pode mudar a nossa vida. Santa Ângela de Foligno, um exemplo de conversão. Ela nasceu em Foligno, na Itália, no ano de 1248, numa família muito abastada. Mas infelizmente não vivia a maior riqueza, que é o amor a Deus. Dentro deste ambiente indiferente a Deus e à igreja, a menina foi crescendo. Perdeu seu pai muito cedo, recebendo da mãe uma educação superficial, que a levou a viver os seus primeiros anos distante da fé. Casou-se com um habitante famoso da sua cidade, com quem teve vários filhos, mas infelizmente tantos filhos e depois o esposo faleceram. Deixando-se levar por uma vida distante de Deus, entregava-se às festas, às vaidades, cada vez mais longe de Deus e dela mesma, até que sentiu o toque da misericórdia do Senhor. Recorreu à Virgem Maria, buscando o sacramento da reconciliação, quando ela tocou em seu vazio existencial. Santa Ângela tinha 40 anos, quando se abriu ao processo de conversão e decidiu vender todos os seus bens e distribuir o dinheiro aos pobres. Foi numa peregrinação para Assis, nas pegadas do pobrezinho Francisco, que ela fez uma profunda experiência com o amor de Deus. E em 1291,
Ingressou para a Ordem Terceira de São Francisco, onde viveu uma vida reclusa. Sua direção espiritual foi confiada a Frei Arnaldo, que depois se tornou seu biógrafo. Ainda em vida ficou conhecida como Magistra Theologorum, onde promoveu o aprofundamento da teologia, tendo como base a palavra de Deus, a obediência à Igreja e a experiência pessoal com o divino. Envolvida nas controvérsias que dilaceraram a ordem franciscana, Ângela atraiu para perto de si um cenáculo de filhos espirituais que viam nela uma guia e mestra da fé. Morreu no dia 4 de janeiro de 1309, em Foligno. Antes mesmo de falecer, foi atribuído pelo povo de maneira informal o título de santa. No dia 9 de outubro de 2013, olha só, bem recente, o Papa Francisco realizou o que seus predecessores haviam iniciado, canonizando Santa Ângela de Foligno. Querida Ângela, tua vida é um exemplo que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para conhecer Jesus. Dai a graça da conversão, mesmo que tardia, mas não permitais que passemos desta vida sem experimentar o nosso Deus amoroso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã tem Enciclopédia Bíblica. Até lá!